Hoje o texto que eu queria utilizar, você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos. Acho que não há um livro melhor para a gente poder falar a respeito do mover e dos discípulos do que o livro de Atos, onde nós temos o retrato da igreja que foi deixada por Jesus Cristo, né? O modelo de igreja. No nosso entendimento, nós entendemos como igreja que a igreja que foi estabelecida. Você sabe, irmãos, a igreja da forma como a igreja neotestamentária, a igreja da nova aliança, a igreja que foi instituída por Jesus Cristo, essa igreja que nós vemos no livro de Atos aqui. No Velho Testamento nós temos inúmeras menções a respeito da igreja, mas a igreja, ela passa realmente a funcionar, a existir a partir aqui do livro de Atos. Porque da mesma forma como Eva foi tirada de Adão, a igreja foi tirada de Jesus Cristo quando ele morreu e ressuscitou. Amém? Eu quero dizer que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos parte de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós estávamos conversando sexta-feira agora, na nossa célula, e estávamos falando a respeito da manifestação do reino dos céus. Você sabe, o reino dos céus já é chegado. Quando Jesus Cristo veio, ele disse o quê? Primeiro sermão dele: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, né? Agora, o reino dos céus, irmãos, certa vez os fariseus perguntaram para Jesus, né? Onde é que fica o seu reino? Talvez você esteja perguntando nessa manhã, onde é que está o reino do Senhor? E Jesus respondeu: o reino dos céus, ele não está, ninguém vai dizer está ali ou acolá, porque o reino dos céus, ele não é um lugar físico, mas ele é um lugar no espírito, é um lugar espiritual. Você sabe, irmãos, eu acredito que se você está aqui é porque você já percebeu que a vida não é apenas esse plano físico em que nós vivemos, amém? Existe um mundo espiritual. E deixa eu dizer para você, o mundo espiritual, apesar de nós não sentirmos, de nós não enxergarmos, de nós não tocarmos, ele é muito mais real do que esse mundo ao qual nós vivemos aqui. Amém? Porque a Bíblia fala que o mundo espiritual precede todas essas coisas aqui. E o mundo espiritual, ele é eterno. Ele fala que as coisas aqui são passageiras. Aliás, quem está ancorado nesse lugar aqui, no plano físico, eu quero dizer, você já deve ter percebido que não é um lugar muito seguro, né? É um lugar que às vezes o vento bate, e Tiago fala na Bíblia que tem pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina. Você sabe, a questão do vento é séria se você não tiver uma âncora. Por isso o nosso único parâmetro seguro é o mundo do Espírito, é a palavra de Deus, é o ambiente onde Deus governa. E você sabe, Jesus falou que no mundo do Espírito, a vontade de Deus, ela é perfeita, mas nessa terra, por enquanto, não. Nessa terra, por enquanto, não. Por isso que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, e a gente estava discutindo isso sexta-feira. O Pai Nosso, ele é uma sequência a respeito disso. Fala assim: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o que Jesus está pedindo? Porque da mesma forma que a vontade de Deus é feita nos céus, ela seja feita na terra. Então todas as vezes que a vontade de Deus é feita na terra, nós chamamos isso de uma manifestação do reino dos céus. Por isso que Jesus fala: venha o teu reino. O que é vir o reino? Perdoe, irmãos. O que é vir o reino do Senhor? É a vontade de Deus estabelecida sobre a terra. Amém? Irmãos, vai chegar o dia em que a vontade de Deus vai ser feita de forma plena sobre a terra. Aliás, primeiro eu preciso te explicar uma coisa. Infelizmente, irmãos, a vontade de Deus não é feita de forma plena na terra. Tem pessoas que veem algumas tragédias acontecendo e falam assim: ah, foi da vontade de Deus. Deixa eu dizer, não foi da vontade de Deus. A Bíblia fala que, por exemplo, a vontade de Deus não é que os homens pereçam, mas infelizmente muitos têm ido para o inferno. Você sabe, é difícil às vezes para as pessoas compreenderem, e as pessoas muitas vezes entram num conformismo e falam: ah, foi da vontade de Deus. Deixa eu dizer, não foi
da vontade de Deus. Deus não quer nenhuma desgraça para o homem. Deus não quer nenhuma doença para o homem. Deus não quer que as pessoas padeçam. E se isso está acontecendo, obrigado, é porque o reino dos céus não se manifestou. E como eu falei, a manifestação hoje ela não é completa. A manifestação hoje é parcial, porque Jesus Cristo não estabeleceu o seu reino. Mas vai chegar o tempo, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ali o reino dos céus vai ser estabelecido e a vontade de Deus vai ser feita de forma plena sobre a terra, como é nos céus. Mas hoje ela é feita de forma parcial. E hoje, vamos dizer assim, a representação do reino foi entregue para a igreja do Senhor. Você sabe, nos tempos em que Jesus andava conosco aqui, fisicamente, se alguém quisesse enxergar o reino dos céus, ele olhava para Jesus. Aliás, eu estava olhando agora o texto de João, em que um dos discípulos chega para Jesus, se não me engano, Filipe, fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Daí eu fico imaginando, fico criando umas historinhas na cabeça, eu fico pensando assim, que Jesus deve ter respirado profundamente. Fala assim: você anda comigo há tanto tempo e não tem visto o Pai ainda? Você sabe, se alguém quisesse enxergar o reino dos céus, ele olhava para Jesus e ele ia ver a manifestação do reino dos céus. A Bíblia fala que onde Jesus ia, enfermos eram curados, milagres aconteciam, demônios eram expelidos, o evangelho era pregado, as pessoas eram transformadas, porque Jesus, ele veio manifestar o reino. Aliás, há um texto lá no livro de Isaías, que foi o mesmo texto que Jesus, quando era menino, ainda chegou lá no templo diante dos judeus, abriu a Torá no livro de Isaías e leu aquele texto que fala que o Senhor me ungiu para apregoar a liberdade aos cativos, para fazer a obra, para apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus fala: hoje se cumpre isso, porque é chegado o reino dos céus, eu fui ungido para isso. Agora Jesus, quando ele volta para os céus, ele entrega essa comissão nas mãos da igreja. Ele fala assim: agora toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele entrega essa autoridade para a sua igreja. Sabe, irmãos, nós somos a noiva, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Quer dizer que a igreja, se alguém hoje quiser conhecer a Cristo, vai conhecer através da igreja. Onde a igreja vai, é Cristo chegando, é manifestando o reino dos céus. Eu quero dizer que o reino dos céus, ele não é manifesto por completo, mas aonde a igreja está, o reino dos céus precisa se manifestar. Por isso que a Bíblia fala que até hoje a criação, ela geme na ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quero dizer que você foi chamado para manifestar o reino dos céus. Amém? Fala assim: eu fui chamado para manifestar o reino dos céus. Você sabe, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que a sua vida tem que ser um pedacinho do céu. Amém? Toma posse dessas coisas, irmãos. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. Quando o reino dos céus se manifestar na sua vida, você vai experimentar das coisas do reino. Então a primeira forma como a gente manifesta o reino é vivendo. Eu já comentei para os irmãos aqui que quando Jesus, ele menciona pela primeira vez a palavra que de fato é traduzida como igreja, né? Que é quando ele pergunta para os seus discípulos, né? Jesus pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem, né? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Aquele que havia de vir e tal. E Jesus fala: bem-aventurado Simão Barjonas, não é carne nem sangue quem te revelou, mas é o Espírito do meu Pai. E te digo que sobre essa verdade eu vou edificar a minha igreja. Bingo. Primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. E você sabe, apesar de ser a primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja, os discípulos não falaram assim: Jesus, o que significa isso? Imagina, se eu falo uma palavra pela primeira vez aqui, que você nunca escutou na vida, a reação normal que se espera: o que significa isso? Por que os discípulos não perguntaram para Jesus: o que é a igreja?
Você pode olhar na Bíblia, irmãos, não tem nenhuma menção em todo o Velho Testamento da palavra igreja. Primeira vez é aí. Porque na verdade Jesus usou uma palavra chamada eclésia. E eclésia os discípulos conheciam. Você sabe o que significa a palavra eclésia? A tradução mais literal, você fez teologia, não pode falar assim. Ela não conta, a esposa do pastor. Você sabe o que significa a palavra eclésia? A tradução literal é chamados para fora. Agora eu vou explicar para você o que é isso. Naquela tempo de Jesus Cristo, Roma era o maior poder militar e cultural de toda a terra. O domínio do Império Romano era sobre todos os povos conhecidos naquela época. E havia um problema, porque Roma levava o seu exército para os lugares, eles conquistavam aquele lugar. Mas para que Roma pudesse ir para outro lugar, tinha que tirar o exército dali. E aí nisso você corria o risco de que aquele território fosse reassumido novamente. Então você sabe, o romano tinha uma inteligência que era de fato superior para a época, né? Eles falaram assim, há uma forma da gente conseguir estabelecer e jamais eles conseguirem recuperar. É a gente estabelecendo através da cultura. Você sabe, é o sonho de muita gente ser americano. É mais ou menos isso, né? A cultura americana é tão disseminada no Ocidente, né? No Brasil é tão disseminada que o brasileiro, você não precisa nem falar. Você quer, eu vou te levar forçado para os Estados Unidos. Não, o cara fala, me leva para os Estados Unidos. Eu quero ser americano. Então Roma teve essa ideia. Ele falou, se eu mostrar a minha cultura, se eu mostrar a nossa superioridade cultural, sabe, eles vão simplesmente olhar, eles não vão querer mais deixar de ser romanos. É a melhor forma. Não precisa ser através de armas, é através de cultura. E assim o Império Romano começou a disseminar a sua cultura. Agora você imagina, hoje os Estados Unidos disseminam a sua cultura através de filme e de música principalmente, né? É legal, porque é tão cultural. Você vê o Papai Noel, que é aqui nos Estados Unidos em dezembro é frio, aí vai aquele povo lá no Brasil com aquelas roupas, morrendo de suor, em pleno verão, vestido com aquelas roupas de neve, né? E, enfim, é cultura, né? O terno e a gravata, né? A cultura para o Brasil. É de tão forte que é a cultura. Então, a ideia do romano, como que eu vou disseminar? Não tem rádio, não tem televisão. Ele, então, falou o seguinte, eles começaram a chamar cidadãos de Roma, e falar assim, chegava, você é professor aqui em Roma, agora eu vou te enviar para um território conquistado nosso. E você vai continuar exercendo sua profissão, mas você vai morar lá. É como se você seja um representante, um embaixador, um diplomata de Roma naquele lugar. E eu estou te chamando, eu quero dizer que eu vou te sustentar, eu vou te dar condições de você viver lá. E o que você tem que fazer? Não, você só tem que viver. As pessoas vão olhar para você e vão querer ser romanos. Então esses cidadãos eram chamados de eclésia, ou seja, foram chamados para fora de Roma, para disseminar a cultura romana. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então Jesus, quando fala para os seus discípulos, fala, agora vocês são a minha eclésia. Jesus está dizendo o seguinte, eu passei 3 anos aqui investindo na vida de vocês. Vocês comeram, vocês dormiram comigo, vocês viram como é que eu ando, vocês viram como é que eu respondo. Vocês ouviram os meus ensinamentos, vocês andaram no bar comigo, vocês viram eu orando, vocês viram fazendo todas as coisas. Agora é a vez de vocês, it's your turn. Agora vocês vão ser os meus representantes, eu estou chamando vocês para fora. Agora onde vocês forem, vocês têm a responsabilidade de disseminar a cultura do reino. Amém? Agora, isso funciona dentro do discipulado, irmãos. Porque nós falamos aqui já que existem níveis de comprometimento e de envolvimento com as coisas de Deus. E talvez a multidão ela não pode testemunhar, porque ela recebeu muito pouco de informação a respeito dessa cultura do reino. A multidão ela observa, ela não participa. Você imagina a multidão, você chama alguém da multidão, vem fazer um milagre aqui. Aí o cara, eu estou tentando lembrar como é que Jesus, porque ele olhou de longe, ele não sabe muito bem. O seguidor ele já conhece um pouco mais, mas você sabe, havia momentos que Jesus se retirava para ensinar só para os discípulos. Os discípulos souberam coisas que os seguidores não ouviram.
Você sabe, a multidão, ela até conhece, os seguidores até conhecem os milagres, até viram. Mas eu quero dizer que os discípulos, eles fizeram parte de todas as coisas. Você sabe, a Bíblia fala que Jesus treinava os seus discípulos, né? Você tem que estudar, porque a Bíblia ela traz muita informação. Então, às vezes, o foco da história é mas ali ela está carregada de informação. A Bíblia fala de uma mulher cirofenícia que foi... que os discípulos foram tentar expulsar os demônios. A Bíblia fala que os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Agora, por quê? Porque Jesus treinava eles. Ou seja, eles viram Jesus expulsando demônio, agora é a vez de vocês. Aí eles, eu imagino, né? Aquele negócio o cara nunca fez, não tinha muito traquejo, e tentava expulsar, não dava, Jesus corrigia. Mas até o ponto que Jesus, quando ele é crucificado e depois ressurreto, ele aparece para os discípulos e ele fala assim: agora vocês vão, façam discípulos, expulsem demônios, curem enfermos, expulsem demônios, preguem o evangelho. Ou seja, tudo o que vocês viram fazendo, agora faça você também. E isso é o reino dos céus em expansão. Isso é o reino dos céus em crescimento. Então nós fomos chamados, quando Jesus fala para eles, vocês são minha eclésia, e traduzir essa palavra como igreja. Mas nós nunca deveríamos ter perdido o sentido da palavra igreja, porque qual que é o sentido que as pessoas normais hoje têm a respeito de igreja? Que é um prédio, que é aquele negocinho, né? Que tem negocinho com uma cruzinha em cima, né? O povo olha para cá, mas não tem cara de igreja. Eu falei, igreja não é isso mesmo, e não é para ter cara. Porque a igreja, o sentido real da palavra igreja, é você ser chamado para fora, é você ser concidadão do reino dos céus, é você ser o embaixador dessa cultura celestial. Deus chamou você para isso. Amém? E deixa eu dizer, você não vai à igreja, você é a igreja. Você faz parte de uma igreja, você tem agora uma nova identidade. A Bíblia fala que Cristo Jesus nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Pode ser que você vive no mesmo lugar, mas no ponto de vista espiritual, sua realidade mudou completamente. Você não tem noção do que aconteceu com você. Agora, o seu espírito hoje habita num outro lugar. Você está nas regiões. A Bíblia fala em Efésios que nós estamos sentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Amém? Você sabe que quando você morrer, quando você deixar esse corpo, você não vai para nenhum lugar, você já está. Você já está com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você não tem que, Deus vai me julgar, eu não sei se eu vou para o inferno. Não, você já está. Agora, se você não tem entendimento disso, nós temos um problema. Porque o seu espírito, a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a nossa carne não. A sua mente ainda talvez não tenha sido renovada, não passou pelo processo de transformação. E a Bíblia fala que essa transformação se dá com a renovação da nossa mente, através do Evangelho de Cristo. Então, todas as vezes que você escuta a palavra, todas as vezes que você medita, todas as vezes que você investe tempo no relacionamento para escutar de Deus, você está transformando a sua mente. Você está colocando a sua mente apta para fazer aquilo que o seu espírito já está pronto. Você está me entendendo? Por isso que apesar de todos nós desfrutarmos da condição espiritual igual, todos nós somos salvos, recebemos o Espírito de Deus, alguns de nós manifestam de uma forma mais contundente ou de uma forma maior do que os outros. Não que alguém tenha algo mais do que o outro, talvez o outro tenha entendimento maior e tenha conhecimento e sabe que ele já está pronto. E é isso que nós fazemos, é mudar a nossa mente, é transformar a nossa mentalidade para que nós possamos viver o reino de Deus. Jesus Cristo, quando foi crucificado, a última palavra dele foi: está consumado. Todas as coisas já estão feitas. Não espere nada. Não espere que Jesus venha fazer mais nada, porque já está feito. Agora nós somos os discípulos e Jesus fala: agora vá.
Você, agora é com você. Entendeu? Não espere que Deus vai botar a mão e fazer no seu lugar aquilo que já foi feito e depende agora de nós. Agora, a manifestação do reino é você tirar do mundo espiritual a realidade perfeita, consumada, e trazer para a nossa realidade. Isso é manifestar o reino dos céus. Amém? Pergunto para você, a Bíblia não diz em Isaías que Jesus levou sobre si toda a enfermidade? Ou alguma enfermidade? Toda. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agora, essa é uma realidade perfeita no mundo espiritual. Quero dizer que a cura foi conquistada no mundo espiritual. Pergunto, nós ainda ficamos doentes? Porque nem sempre a vontade perfeita de Deus é feita com perfeição na terra. Mas eu quero dizer que nós temos o poder de manifestar o reino dos céus aqui na terra. Então o que é a manifestação? É quando você, conforme a Bíblia diz, impõe as mãos sobre enfermos e declara a realidade do reino, declara a cura. Amém? Então, irmãos, isso é a manifestação, isso é fazer a obra de Deus. Qual que era a obra que Jesus fazia? Ele ia por todos os lugares, pregando o evangelho, para libertar os cativos. Sabe, quando alguém aceita Cristo, ele está sendo liberto de correntes espirituais, liberto de uma escravidão. Então é o nosso papel hoje fazer isso. A Bíblia fala que Deus não vai enviar anjos para fazer o nosso papel. Nós temos que manifestar o reino como discípulos do Senhor. Nós temos que fazer as obras de Jesus Cristo. Agora eu quero entrar num ponto com vocês aqui, que é crucial para que você possa fazer a obra, para que você possa manifestar o reino dos céus. Amém? Acompanhe aí então em Atos 1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui Jesus estava, depois que foi ressurreto, depois que ele ressuscitou, ele apareceu e ficou 40 dias instruindo os seus discípulos a respeito da missão deles. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Repete comigo, promessa. Promessa. Promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Você sabe, a primeira vez que Jesus menciona a respeito do Espírito Santo, é lá em João, quando ele começa a falar a respeito da necessidade de que ele fosse crucificado, que ele precisasse morrer. Então lá em João 14, no verso 15, ele fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Você sabe, irmãos, eu imagino aqueles discípulos que viveram esses 3 anos com Jesus, e que presenciaram milagres e viram coisas incríveis acontecer, viram Jesus andando sobre a água, viram anjos descendo, viram Moisés e Elias aparecerem no Monte da Transfiguração, e agora Jesus fala para eles: eu preciso ir embora. Não, Jesus, está tão bom aqui, não vai. Isso eu estou sendo gente fina, né? Porque eu imagino que deve ter dado um desespero naqueles caras, porque Jesus, você falou um monte de coisa, agora você vai e larga a gente aqui, como é que nós vamos dar explicação para a turma, né? A gente brinca, quando a gente vai pregar na igreja dos outros, você fala o que você quer. Aí você larga a bomba para o pastor da igreja. Fala, agora você tem alguma dúvida, quer alguma coisa? Vai falar com o seu pastor.
Então você imagina, Jesus falou isso para os discípulos, agora é com você, eu estou indo e tal. E eu imagino o semblante daqueles discípulos, né, começando a se entristecer. Mas Jesus fala assim para os discípulos: mas eu preciso ir, mas da parte do Pai eu vos enviarei outro Consolador, outra pessoa, outro. Agora, Jesus, você entendeu o sentido todo aqui? Jesus está falando que alguém que vai me substituir. Então é mais ou menos o seguinte: eu fico imaginando, aqueles discípulos andavam com Jesus, e você sabe, era uma turma meio barra pesada, aqueles discípulos, nós temos que falar, você sabe, Pedro e João eram conhecidos como os filhos do trovão. Eu imagino que eles falavam alto pra caramba: Jesus, não sei o que. A Bíblia fala que quando os soldados romanos vieram prender Jesus, Pedro arrancou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. Você imagina, os caras andavam armados. É que você acha que espada é bonito, né? Mas imagina, é como se a gente fosse fazer evangelismo e saísse com 38 na cintura aqui. Vamos evangelizar, pastor, aceita Jesus. Ué, por que o discípulo está andando com espada, cara? Então, não era uma turma simples. E eu imagino que Jesus, nesses 3 anos em que ele ensinou eles, era um negócio meio complicado, né? Quantas vezes Jesus olha para o céu e fala: ó Pai, até quando estarei no meio dessa geração incrédula? Homens de pequena fé. Eu imagino que muitas vezes Jesus tinha que refrear aqueles caras. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, os discípulos, Jesus fala: olha, vai lá naquele lugar lá, arruma lugar para eu ficar. E a Bíblia fala que eles não quiseram receber Jesus. Aí os discípulos: Senhor, você quer que a gente ore para Deus mandar fogo neles? Que isso, cara? Você não sabe a que espírito você serve. Eu vim para trazer vida, não para trazer juízo e condenação. Você imagina que os caras eram complicados. E o tempo inteiro Jesus tinha que refrear, cuidar: calma aí, Pedro. Não, está errado, não é desse jeito que serve a ceia, enfim. Agora Jesus vai. Eu falei: eu não vou lembrar de tudo isso. Jesus fala: não, eu vou mandar outro para fazer o mesmo que eu faço. O Espírito da verdade, Ele vos guiará, Ele vai cuidar de você todo o tempo. E a Bíblia fala que estará convosco até a consumação do século, por todo o tempo. Então veja, o Espírito Santo é o Deus residente, é Deus em nós. Os discípulos, eles andavam com Jesus, eles andavam com Deus, mas agora nós andamos com Deus em nós. Eu me lembro que tinha um irmão lá em Santa Catarina, e ele falava assim: nossa, eu queria viver nos tempos de Jesus, queria andar com ele, né? Eu fico pensando, né? Você acha que é fácil, né? Queria ver mesmo, se aguentar, porque devia ser bom demais. João encostava o peito, escutava o coração de Jesus. Agora você sabe, Jesus fala assim, vocês acham que João Batista era um cara grande, era um profeta grande? Era um profetaço, né, irmãos? A Bíblia fala que o menor no reino dos céus vai ser maior do que João Batista. Porque João Batista não experimentou o que nós podemos experimentar hoje, que é viver com o próprio Deus dentro de nós. E nesse texto aqui que nós lemos, continuando aqui em Atos 1, a Bíblia fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você sabe, essa palavra aqui é dínamos. Recebereis poder. Você vai receber poder dos céus. Por isso que Jesus, ele fala que o menor no reino dos céus vai ser maior do que João Batista. Porque homem nenhum até então, nem os seus discípulos até aquele momento, receberam esse poder de Deus através do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que esse poder está à disposição. E a Bíblia fala que ao receber poder, para você precisa receber poder para testemunhar. Você já parou para pensar como às vezes é difícil a gente quer evangelizar os outros? Eu vejo às vezes,
pastor, eu fui lá, falei, expliquei, desenhei, fiz um teatro e tal, mas o cara parece que não quis. Ou às vezes a gente quer fazer tanta coisa, quer fazer as obras, mas você sabe, bate aquela preguiça ou aquele cansaço sobre nós. Trabalhou o dia inteiro, né, no sol e tal, brique, né? Meus irmãos, foi fazer helper, foi aquela coisa difícil. Deixa eu dizer, Deus já sabia disso, e Ele falou, você vai receber poder para testemunhar. Se você fizer na sua carne, você não vai conseguir, mas você vai receber poder. E a Bíblia fala em Isaías, que aqueles que são do Senhor, eles correrão e não se fatigarão, subirão como águias. Você sabe, esse é um poder que só é dado dos céus, irmãos. Então, agora, eu li esse texto, eu achava que eu ia receber o Espírito Santo. E eu ia ter poder para testemunhar, porque eu achava que testemunhar era chegar para o cara, ei Ronaldo, deixa eu te contar a minha vida aqui, eu vou contar o meu testemunho para você. Não, a Bíblia fala que não é assim que nós testemunhamos. O apóstolo Paulo fala que nós somos como cartas vivas para serem lidas por esse mundo. A maneira como nós testemunhamos, aliás, tem uma frase, eu acho que agora eu não lembro de quem que é, mas fala assim, pregue o tempo todo, se possível, com palavras. Ou seja, a maneira que nós pregamos não são com palavras. O nosso testemunho, ele é 90% atitude e 10% verbal. O problema é que a gente quer fazer 100% verbal, ou 99% verbal, e 1% de atitude. E eu vou dizer que até os 10% verbal, não é você que começa. É quando 90% do teu testemunho de atitude faz o outro perguntar, fala, o que tem com você de diferente? Aí é os seus 10% verbal. Aí você vai falar. Você está me entendendo? Agora, a forma de nós testemunharmos é com uma atitude de vida, é com um tipo de vivência, e agora que você junta com aquilo que eu estava falando a respeito do que é a eclésia. Lembra que a eclésia é chamados para fora, para disseminar a cultura daquele país. Então veja, o que eu falei? As pessoas iam olhar para a cultura romana, e olhar para aqueles cidadãos e falar, eu quero ser igual a esse cara. O jeito dele é legal, gostei, quero ser assim quando crescer. E aí, eles disseminavam a cultura. Então, quando Deus fala, você vai ser minha igreja, ou seja, você vai começar a desfrutar das coisas do reino. E as pessoas vão olhar para você e vão perguntar de onde que vocês são. E a pátria de vocês não é o Brasil. Eu quero dizer que a pátria de vocês é os céus. Vocês são cidadãos celestiais. E quando alguém perguntar para você, o que você tem de diferente na sua vida, você vai falar, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o Deus residente, que faz a diferença na minha vida. E esse poder para você viver desse jeito, foi colocado em você. Então é isso que Jesus falou. Eu imagino que Jesus, quando andava com os discípulos, eles não passavam necessidade. Passavam perseguição, mas não passava necessidade. Eu imagino que Jesus, quando andava com os discípulos, não havia oposição espiritual, porque onde ele chegava, ele expelia demônios. Jesus fala, agora eu não estou mais fisicamente, mas o Espírito Santo vai morar em você. E tudo aquilo que nós vivemos juntos, agora vocês vão poder viver. Porque Jesus, enquanto andou nessa terra, a Bíblia fala que ele abriu mão de sua glória. Ele abriu mão dos seus atributos de Deus. Ele não era onisciente, ele não era onipotente, e ele não era onipresente. Se ele fosse tudo isso, não valia, porque ele tinha que sofrer como homem. Agora imagina, a Bíblia fala que Jesus precisou ser tentado para vencer o pecado. Ele foi tentado, ele não cometeu o pecado. Mas se ele tivesse atributos de Deus, ia ser fácil. Ele é onipotente, uai, que adianta? Vou tentar alguém que é onipotente. Não, Jesus abriu mão de toda a sua glória. Veio em forma humana. A Bíblia fala, veio a semelhança de pecado, apesar de não ter pecado. Então Jesus não era onipresente. Jesus só conseguia andar com 12. Só podia andar com aquelas pessoas. Jesus precisava dormir, porque ele sentia fadiga, porque ele estava revestido de um corpo corruptível. Mas a Bíblia fala, no livro de Joel, abre lá em Joel 3,
Há um profeta chamado Joel na Bíblia. Joel 2, 28. Homem de Deus, profetaço. Nunca ouviu falar de Jesus. Mas ele disse assim: acontecerá depois, da parte de Deus ele fala isso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Isso era impensável, porque Joel viveu num tempo em que Deus olhou para o homem, você sabe logo ali que o homem pecou e se torna inimigo de Deus. O homem vivia 1000 anos. Mas chegou um ponto que Deus olhou para aquela situação, olhou e se compadeceu do homem, você sabe? Quando Deus limita a vida de um homem e fala assim, o homem não vai viver mais que 120 anos, foi um ato de misericórdia de Deus, porque ele fala assim, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Porque naquele momento o homem não tinha mais condições de poder receber o Espírito de Deus. Mas o profeta, tomado por Deus, ele fala, chegará o dia em que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E esse cumprimento está aqui em Atos 1. E eu quero dizer, nós vivemos o cumprimento. Nós vivemos esse tempo em que Deus derramou do seu Espírito sobre nós. Para quê, irmãos? Para que nós tenhamos poder para viver essa vida de testemunho, para que nós possamos desfrutar das coisas do reino. Sabe, esse poder que moveu esses homens de Deus que andaram com Jesus para fazer milagres, para fazer as coisas, experimentar das coisas sobrenaturais do reino. Você não vai conseguir na sua carne. A Bíblia fala que carne e sangue não herda o reino dos céus. Você só vai conseguir no Espírito. Sabe, eu estou aqui para te ensinar, porque você já tem isso. Você já tem esse poder dentro de você. E eu quero dizer, que o que vai determinar o seu sucesso na vida cristã, se você vai ser um bom embaixador ou representante, vai ser o entendimento que você tem a respeito disso. Porque o que faz de um crente é alguém que se destaca ou não, não é ele, porque não tem nada a ver comigo e com você. Mas tem a ver o quanto você permite Deus te usar. Não pense você que qualquer pregador proeminente, qualquer pessoa que está fazendo a obra de Deus, qualquer pessoa de excelência, tem alguma coisa a ver com ela. Não, se tem alguma coisa a ver com ela, é apenas que ela entendeu que ela pode ser usada. E ela se deixa usar. É o tipo da coisa que quanto menos você interfere, menos você se atrapalha. Brinquei com o Luiz semana passada. Pastor, que palavra. O que você fez estava diferente. Eu falei, eu não fiz nada, por isso que deu certo. Quanto menos você interferir nesse processo, melhor. Porque Deus deu o Espírito Santo. Agora, irmãos, você tem que entender por que os crentes não vivem isso. Você sabe, há uma série de coisas, há uma série de mentiras que têm impedido as pessoas de fluir a respeito disso. Você sabe, e infelizmente ainda para piorar o negócio, tem um monte de gente que ainda fala que, você sabe, quando a gente às vezes vê algumas pessoas fluindo no Espírito, fluindo em coisas que são sobrenaturais nas coisas do reino, e por causa de uma série de ensino errado, o cara ainda fala assim, não, é porque eu pago um preço de oração, porque eu jejuo demais, em outras palavras, porque eu sou muito santo. Já viu gente assim? Quero dizer que não tem nada a ver com você. A Bíblia fala que o Espírito Santo, deixa eu abrir aqui para vocês. Lá em Atos também, não é Atos 1 não, deixa eu só achar aqui rapidinho. Atos 2,38 diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Agora, irmãos, eu já falei que, você sabe, é muito bom saber que nós somos perdoados, mas esse não é o alvo de Deus. Você sabia disso?
O alvo de Deus não é apenas que você seja perdoado. Perdoado é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer com você. Se a gente pegar um criminoso um assassino, e vamos supor que esse assassino, ele foi culpado. Eu não sei se isso tem aqui nos Estados Unidos, tinha, parece no Brasil. O presidente, havia um perdão, uma clemência, né? O perdão do presidente. Isso é coisa da monarquia, né? O rei perdoava. Então, ele ia ser condenado à morte e o presidente foi lá e assinou um ato perdoando aquela pessoa. Deixa eu dizer, ela deixou de ser assassina? Só agora é um assassino perdoado. Governador, é mais fácil chegar no governador do que no presidente. Agora veja, irmãos, nós fomos perdoados por Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer, o céu, para morar no céu, não vai ser cheio de pecadores perdoados. No céu só vai entrar justo. Você está me entendendo? Pecador perdoado é um problema, né? Porque o cara ainda é pecador, ele ainda tem a mentalidade de pecador. E depois que ele descobriu que ainda pode ganhar perdão, aí o negócio fica mais feio ainda, né? Não, mas o céu vai ser povoado por justos. Deus criou você para ser a imagem e semelhança dele, a expressão de filhos. Então tem que ser justo. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele morreu para perdoar você dos seus pecados. Mas agora a Bíblia fala que Deus, ele pega a justiça de Cristo e coloca em você. Você agora se tornou um justo. Então Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Para quê? Para perdão dos pecados. Agora, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o presente. O presente. Porque não basta você ser perdoado. Não basta você ser perdoado. Você sabe, pecador perdoado não manifesta o reino. Ele pode manifestar a misericórdia de Deus. Você sabe, a oração de muito crente ainda é misericórdia. Oh Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Está o tempo inteiro, por favor Deus. Não, mas veja, isso aí não povoa o reino. Isso aí não expande, isso aí não manifesta o reino. Quem manifesta o reino são filhos. Deus não te fez só um embaixador, Deus te fez filho. Você sabe, dessas pessoas que eram chamadas para fora, elas podiam ter uma ideia de Roma, mas talvez alguma dessas famílias, vamos supor que, mesmo sendo romana, ela não tivesse bons hábitos, não fosse alguém que talvez não tivesse muita higiene ou não muita educação, e apesar de difundir a cultura romana, não ia mostrar da forma correta para aqueles lugares. Mas Deus queria mostrar a cultura do reino da forma correta. Por isso Ele não delegou isso para concidadãos. Ele te fez filho, para que você pudesse manifestar o reino dos céus na sua plenitude. Então a Bíblia fala que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos perdoados, mas deixa eu dizer, se a sua vida cristã parou nisso, é muito pouco, irmão. É muito pouco. E o pior é que a maioria dos crentes para aí. Aceitou Cristo, veio para a igreja, foi perdoado. E that's it. Mais nada. Não tem mais nada para fazer, pastor. Sentar aqui, vou esperar Jesus voltar, vamos cantar uns corinhos legal, vamos fazer umas apresentações, vamos ensaiar uns teatros aqui na igreja, vamos, dar um balança, um mexe e vamos ficar esperando Jesus voltar. Não, só foi metade. Só foi metade. Deus agora quer te encher do seu espírito, quer te dar poder, dunamis, poder dos céus, para que você possa testemunhar com poder e manifestar o reino dos céus sobre a terra. Sabe, é para isso que você foi chamado. Sabe, é isso que discípulos fazem. É isso que os filhos fazem enquanto o pai não está. Sabe, é isso que Deus espera de você. Sabe, e para isso Ele te deu o presente do Espírito Santo. Você sabe, a salvação foi de graça, sim ou não, irmãos? O Espírito Santo também é um presente de Deus para você. O Espírito Santo. Ah, pastor, mas você sabe, pastor, mas eu acho que eu não mereço o Espírito Santo. Você sabe, lá em Gálatas 1, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Gálatas 1, verso 2.
Gálatas 3, verso 2. Acaso, gostaria de saber uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Você sabe, nós recebemos o Espírito Santo pela fé. Da mesma forma que você... Aliás, tem um princípio aqui, irmãos. A Bíblia fala o seguinte, que da mesma forma que vocês foram salvos, vivam também a sua vida cristã. Como é que você foi salvo? Pela fé. Amém? Vocês creram e foram salvos. Eu quero dizer que tudo na sua vida, a partir de agora, todas as coisas do reino é dessa forma que nós recebemos. Aliás, a Bíblia fala assim, aquele que não negou o seu próprio filho, acaso vos negará juntamente com ele qualquer outra coisa? É mais ou menos assim, aquela necessidade que você tem. Você acha que o Deus que não teve problema em entregar o filho dele por você, você acha que ele vai, sabe, vamos pôr o Ronaldo precisa de uma casa. Você acha que Deus fala, não, eu dei Jesus para ele, não, mas casa não, casa é demais. Não, a Bíblia fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, por acaso vai negar alguma outra coisa para vocês? Não, o mais difícil para Deus foi entregar o seu filho. Todas as outras coisas são muito pequenas. São muito pequenas. Sabe, então da mesma forma que nós recebemos a salvação, eu quero dizer que todas as coisas nós recebemos dessa forma. Pela fé. Pela graça, mediante a nossa fé. Pela graça de Deus. Pelo favor imerecido. Pela bondade, pela simples generosidade de Deus. Você sabe, Deus não te abençoa porque você é bom. Deus abençoa porque Ele é bom. Você sabe, fazer bondade para quem é bom é fácil. Bondade para quem é bom é fácil. Agora, o que Jesus fala lá em Mateus 6, no Sermão do Monte? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem para quem vos faz o mal. Agora, você acha que Deus vai falar uma coisa que Ele mesmo não faz? Deus não te abençoa porque você é bom. Deus abençoa porque é a natureza dEle. Porque Ele é bom. E você sabe onde Ele manifesta mais a bondade dEle? Quando Ele abençoa a gente, sem a gente merecer. Porque fazer coisa boa para quem é bom não é fácil. Mas a graça é favor imerecido. É favor para quem não merece. E Deus mostra a sua bondade para conosco, nos amando e nos abençoando, ainda que nós não mereçamos nada dEle. Agora Ele te deu a salvação, que é a maior de todas as coisas. O que é qualquer outra coisa? O que é qualquer outra coisa para Deus? Agora, qual que é o problema? Por que nós não temos? Falta de fé. Fé, porque nós ainda achamos que nós temos que fazer alguma coisa. Mas deixa eu dizer, Deus já te deu o seu Espírito. Eu quero dizer que a vida cheia do Espírito Santo é a porta de entrada para você manifestar um reino, para você viver a vida plena, para você trazer o reino dos céus para a sua casa, para você trazer o reino do céu para os seus relacionamentos, para você trazer o reino dos céus para o seu trabalho, para você trazer o reino dos céus para as suas finanças. Você já parou para pensar quantos milagres de provisão que Deus fez? Quero dizer que Deus pode multiplicar suas finanças. Mas o reino dos céus precisa se manifestar em todas as áreas. Como, pastor? Carne e sangue não vão herdar o reino, mas é o Espírito que já lhes foi dado. Por isso, irmão, se há uma coisa que é, talvez depois da salvação, que nós devemos dar a maior importância, é viver cheios do Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa e Ele nos foi enviado. Então tudo aquilo que Jesus fazia com os seus discípulos, eu quero dizer que o Espírito Santo está aqui, individualmente, de uma forma personalizada, para fazer com você. Todos os ensinamentos, tudo aquilo,
Tudo aquilo que os discípulos perguntavam para Jesus, você pode perguntar para o Espírito Santo. Todas as coisas que Jesus ensinava para os discípulos, o Espírito Santo ensina para você hoje. Tudo aquilo, todo o poder de Deus foi dado a você através do Espírito Santo. Sabe, eu vi uma vez um pastor na nossa igreja, ele falou, olha, na verdade, nós não precisávamos de curso de casais na igreja. Nós não precisávamos de curso de finanças, não precisava de curso de empresário. Você sabe, não precisava nem pregação domingo. A gente só tinha que ensinar as pessoas a ouvirem e se encherem do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que a unção do Espírito vos ensina todas as coisas. Pergunto para você, marido e mulher que é cheio do Espírito Santo, tem problema no casamento? Não tem. Empresário que é cheio do Espírito Santo, sabe gerir bem a sua empresa, sim ou não? Sabe, irmãos, então o nosso papel deveria ser apenas esse. Sabe, eu me lembro a primeira vez que aconteceu isso, eu vinha de uma igreja que era cheia de dons e manifestação, mas talvez eles não tinham entendimento do processo e não sabiam como ensinar os outros. E eu me lembro que tudo que eu ia fazer, eu era líder de jovens, tudo que eu ia fazer, se eu ia comprar um carro, se eu ia fazer alguma coisa na minha empresa de grande valor, eu corria para minha pastora e falava, pastor, olha aí, ora para Deus, pergunta para ele se é para eu fazer ou se não é para eu fazer. E Deus respondia, era bênção demais. Me lembro de uma vez que eu estava querendo comprar um carro e, gente, falar assim, não, Deus está dizendo que é para você comprar o carro. É fácil, né? Isso aí. Não, mas ela falou assim, é um carro de tal cor, assim, assim, assado? Eu falei, é. Então, Deus está me mostrando você andando nele, você pode comprar. Gente, eu acho maravilhoso a manifestação de dons. Maravilhosa a manifestação da palavra de conhecimento, do ministério profético. Agora deixa eu dizer, Deus deu isso para todo crente. Deus não quer que você seja dependente de outros. Deus não quer que você conheça Ele de ouvir falar. Mas eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, porque toda a carne precisa ter experiência com Deus. Se tiver que alguém consultar um profeta que seja um ímpio, e não um crente preguiçoso que tem medo de se achegar a Deus para ouvir dele. E aí eu me mudei, fui estudar para ser pastor. Fui andar com outro pastor, fui ser discípulo dele. E com bom discípulo, igual aquela história do jovem rico, cheguei para o meu discipulador, bom mestre, tenho-vos uma pergunta a fazer. Precisava saber se eu devo investir em tal coisa ou em outra. Ele falou, bom discípulo, tenho orado a respeito disso e Deus já me deste a resposta. Mas se quiseres tu saber, vai orar você. Vai ter intimidade você. Você sabe, eu andei 3 anos com esse discipulador, mas hoje eu não ando mais com ele. E eu não preciso pegar meu telefone aqui para ligar para ele, para perguntar cada movimento, cada passo que eu vou fazer nessa igreja, cada direção, cada coisa que eu vou fazer. Sabe, se tem algo que um discipulador precisa ensinar para o seu discípulo, se tem alguma coisa que um mestre tem que ensinar para o seu discípulo, é ouvir de Deus e do Espírito Santo. Qualquer outra coisa é furada. Você sabe, irmãos, eu falo, mas é uma autocrítica, porque nós ainda fazemos curso de casais aqui na igreja. Mas eu quero dizer que qualquer fórmula, como você sabe, as pessoas gostam de fórmula, né? Religião é isso, religião é fórmula. Eu quero tal coisa, não. Faz aí 3 dias de jejum, ora, reza 3 Ave Maria, sobe a escadaria ali, faz não sei o que você vai conseguir. Receita de bolo, que é religião. Então as pessoas querem fórmula. Qual que é a fórmula do bom casamento, pastor? Não tem fórmula. Escuta o Espírito. Porque você sabe o que funciona para um, não funciona para outro. Esse é o nosso problema. E o que funcionou para você ontem não vai funcionar para você amanhã. Jesus não fez nenhum milagre que foi igual ao outro. Teve um cego lá que ele cuspiu aqui, fez um barro, passou. Aí no outro ele fez diferente. Aí os discípulos devem ter ficado com, mas Jesus, como que é? É o cuspe que cura ou é não sei o quê? Não é nenhum nem outro. Cada caso é um caso. Você foi feito diferente de qualquer outro. Então não existe fórmula pronta. A fórmula é escutar do Espírito. Deus não chamou você para ser independente.
O pecado do homem foi decidir se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que quer dizer isso? Eu quero escolher o que é bom e o que é ruim para mim. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para isso. Deus quer que você dependa dele. Nós somos criados altamente dependente de Deus. Agora, como que isso funciona? O Espírito Santo, Deus residente dentro de você. O dom de Deus, o Espírito dele dentro de você, para te acompanhar, para te guiar, para ser a sua fonte, para ser o poder de Deus dentro de você. Você sabe, muito antes de eu imaginar que eu ia ser pastor, olha, você sabe que esse negócio de ser pastor era algo tão improvável na minha vida, que o medo da Andressa era casar com um pastor. E a mãe dela gostava de provocar e falar, você vai casar com o pastor. Deus o livre casar com o pastor. Aí ela fala que ela foi na igreja, que ela tinha medo de casar com o ímpio, né? Que é jogo desigual. Foi na igreja, escolheu o cara mais mundaninho que tinha lá, era eu. Falei, esse aí que eu vou casar. Para não correr risco de ser pastor. Mas eu fui uma vez num curso que tinha lá na nossa igreja, era a Igreja Batista. Eles têm um ministério muito bom do interior de São Paulo, acho que não sei se é de Jundiaí, que chama Ministério Veredas. E eles têm um curso que chama Veredas Antigas, né? E eu, muito cético, né? Não era muito crente, falei, esse negócio desse curso aí, tá, vamos ver. Sabe aquela pessoa que passa o curso inteiro assim, ó. Tá, né? Isso é psicologia, nada a ver, tal. Mas no final do curso, sabe, é um ministério que dá esse curso em todo o Brasil, mas esse ministério é lá no interior de São Paulo. E quando você se inscreve nesse curso, eles mandam o seu nome lá para esse ministério no interior de São Paulo. Alguém sabe que cidade que é? Eu acho que é Jundiaí. Ou São José dos Campos, não. São José dos Campos é outra igreja batista que tem lá. Mas enfim, e eles começam a orar pelo seu nome, quando você vai fazer esse curso. E a Bíblia, e Deus, o Espírito Santo revela para eles o seu nome espiritual e dá um versículo para eles. E aí depois, quando eles vão ministrar o curso lá na sua cidade, eles mandam uns cartões, até tipo um presente que eles dão no final do curso. Está lá o seu nome, no caso meu, Elias, né? Aí um nome que o Espírito Santo deu e um verso da Bíblia. E aí no final, o cara que estava ministrando ali, o facilitador do nosso grupo, ele falou assim, eu não vou falar o nome das pessoas, eu vou dizer o que está escrito aqui. E a pessoa levanta a mão. Aí começou, né? A Andressa, eu sei que é inabalável perseverante, o nome dela, né? É a maneira de Jesus ver teimosia, né? Ele fala que é perseverante. Inabalável. É eufemismo. Mas, irmãos, quando chegou no meu nome, quando eu falando, não era muito crente, não era nada. Meu nome que estava escrito lá era porta-voz de Deus. E o verso da Bíblia era aquele, quando vos levarem às sinagogas diante das autoridades, não andeis preocupados com o que dizei, nem com o que falar, pois eu porei as palavras na sua boca. Sabe, eu quero dizer que na hora eu soube que era eu, apesar de não parecer nada comigo. Mas eu entendo hoje, irmãos, que quando eu abro a boca, eu não tenho nada para falar para ninguém. Mas eu aprendi a ser canal do Espírito Santo. Eu quero dizer que o que impede você de fazer a obra, talvez seja porque você ainda pensa que é algo que é um talento seu. Deixa eu dizer, a maior coisa que você precisa aprender é a não fazer nada, a não interferir, a ser um canal de Deus, a ser usado, a ser ousado, a liberar o Espírito Santo que está em você, para que ele manifeste ao poder de Deus. Você sabe por que tem gente que às vezes faz a obra de Deus e se sente cansado? Porque faz no seu esforço próprio. Porque não faz no poder de Deus. Que a Bíblia fala que nós receberíamos poder dos céus, que o Espírito Santo é poder. Eu quero dizer que quem faz a obra de Deus no Espírito não cansa.
Sabe, lá no livro de Levíticos, na Bíblia, conta um pouco a respeito do serviço sacerdotal. E lá a Bíblia fala que, é interessante a roupa do sacerdote, né? Fala que tinha que ser de linho puro, e que as roupas íntimas tinham que ser da mesma cor das roupas exteriores. Você vê que Deus se preocupava com o negócio de combinar, né? Não é por causa disso. É porque o interior, aquilo que as pessoas não enxergam no sacerdote, tem que ser igual com aquilo que eles enxergam. O sacerdote não pode ter vida dupla. Não pode ser uma pessoa dentro da sua casa e outra pessoa em público. Não, tem que ser sempre igual. E quando eu falo sacerdote, não é o pastor, é você, viu? Mas tinha algo interessante. A Bíblia fala que o sacerdote não podia suar naquela roupa. Ah, Deus tinha algum problema com CC? Não. Deus tinha problema com suor, com o esforço do homem. Deus não aceita o esforço do homem. Tudo é feito no poder dele. Tudo é feito no poder dele. Sabe, irmãos, eu quero dizer que se você está aqui nessa manhã, se você foi regenerado, se você aceitou a Jesus Cristo, se você ouviu o chamado de Deus, é porque o Espírito Santo moveu na sua vida. A Bíblia fala que ninguém confessa ao Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer que é chegado um segundo momento na sua vida cristã. Você recebeu. Agora é o momento de você fluir, de você liberar, de você dar, de você começar a andar num novo nível, num novo patamar. Você vai andar no Espírito, para que você receba poder para fazer a obra de Deus. Poder, ousadia. Sabe a primeira coisa que aconteceu com aqueles homens? Eles ficaram ousados. A Bíblia fala que Pedro fez uma pregação que se converteram 3.000. Você imagina pregar e se converter 3.000 pessoas. Agora, quem que é Pedro? Pedro? Falei certo? Quem que é Pedro, irmãos? É o filho do trovão, é o cara que fala grosso. É o cara que não tem estudo. É o pescador, é o Zé Ninguém, é o Zé das Couve, que cheira peixe. Você está me entendendo? Como que um homem desse, ele abre a sua boca? E mais do que isso, irmãos, a Bíblia fala que lá em Atos, multidões começaram a se ajuntar para ouvir a pregação. Tinha gente tudo quanto é canto, daqueles países ali que Roma tinha dominado. E a Bíblia fala que cada um começou a escutar a pregação no seu próprio idioma. Eu quero dizer que o idioma não vai ser barreira para você pregar para americano. Porque Deus vai te usar, esse é o Espírito de Deus. Sabe, o Espírito que transforma, que pega um pescador, que pega alguém que não era ninguém como eu, e faz seu ministro. Sabe, basta você querer, e buscar, e pedir. Deus, sabe, quando eu falo buscar, não estou falando para você pagar nada não. Ah, tem que pagar, tem que ficar jejuando, não. Buscar a Deus de verdade é buscar Ele com um coração sincero. Falar, usa-me. Agora a consequência disso vai ser intimidade com Deus. Porque você vai buscar Ele não para receber, você vai buscar porque é prazeroso. E se você um dia atendeu esse chamado, recebeu o Espírito de Deus, eu te convido para esse segundo passo. Porque você foi ungido para apregoar a liberdade aos cativos, para manifestar o reino de Deus nessa terra. É isso que nós somos, a igreja do Senhor. Sabe, se você quer isso, eu te convido a ficar de pé, para que nós possamos orar.